Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Muito bem, então a partir do versículo 12, meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim, tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Querido Deus, eterno Pai, fale conosco mais uma vez através da palavra de Deus. Pai, nós viemos nesta manhã em busca de transformação de pensamentos, sentimentos e até transformação de vida. Fale, ó Deus, a cada coração, conforme a necessidade de cada pessoa. Usa mais uma vez a palavra do Senhor. Pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Podem se assentar? Senhor, me transforme. Com o passar do tempo, todos nós sofremos algum tipo de transformação, principalmente física, não é verdade? Com certeza nós não somos mais aquela mesma pessoa de 25 anos, mas também sofremos transformação espiritual e material, Materialmente, muitos de nós não estamos mais na mesma situação que estávamos há 25 anos. E não somos mais a mesma pessoa. Todos nós mudamos de uma forma ou de outra nesses últimos 25 anos. Agora, como podemos ter certeza que a nossa transformação veio de Deus e não de outra fonte qualquer? O apóstolo Tiago nos ensina que há 4 fontes de transformação na vida do ser humano e que só uma delas é divina, só uma delas provém de Deus. Já as outras 3 fontes de transformação estão causando todos os problemas que nós enfrentamos hoje em dia em nossas vidas. Um jovem me procurou depois de 1 ano que eu fiquei ausente, nos Estados Unidos, e quando eu voltei ele me procurou para dizer: pastor, Deus transformou a minha vida. Eu lhe prometo que eu não sou mais aquele mesmo jovem, dificultoso, trabalhoso, que o Senhor deixou aqui quando foi para os Estados Unidos. Na hora, eu fiz apenas uma pergunta para ele: como que você tem certeza que realmente foi transformado? E ele não soube responder. Então eu expliquei: se foi Deus quem operou a sua transformação, você pode se mudar para a China, que continuará transformado mesmo lá do outro lado do mundo. Amém, irmãos? Quando a transformação é divina, não interessa o lugar, não interessa a ocasião, não interessa, irmãos, as oportunidades. Você e eu sempre seremos transformados quando a transformação vier de Deus. Você já experimentou transformação genuína, mas depois voltou à estaca zero? Acho que isso já aconteceu com todos nós que estamos aqui. A transformação aconteceu, mas como a fonte não foi divina, ela foi transitória, ela foi provisória. Você já ficou desanimado e pensou: desse jeito eu nunca vou conseguir agradar a Deus? E muitas pessoas até chegam
a desistir da vida cristã. Acho que todos nós já passamos por experiências assim. Uma psicóloga que uma vez frequentou a nossa igreja disse: pastor, eu não vou conseguir ser crente. Ser crente é muito difícil. Mas ela disse isso porque nunca experimentou a transformação que vem de Deus. Nós estamos, irmãos, muitas vezes tomando placebos, que são aqueles remedinhos falsos que até ajudam nos sintomas, mas nunca curam a nossa doença. No início, toda transformação parece ser genuína, parece ser duradoura. Sentimos uma certa paz, sentimos uma certa segurança, mas a maior prova, se fomos transformados ou não, é o que a nossa transformação produz, o que realmente ela produz. Então eu quero nesta manhã mostrar para você porque às vezes você é transformado, mas a sua transformação não é duradoura, porque há 3 fontes enganosas de transformação operando hoje nas nossas vidas. A primeira dela é a nossa própria natureza. A nossa própria natureza. Tiago fala sobre ela quando diz: mas é terrena, é animal e é diabólica. E eu quero que você preste atenção na palavra animal. Em outras versões, essa palavra também significa natural e até mesmo sensual. Há versões que usam a palavra sensual porque é exatamente isso que animal aqui quer dizer, algo de si mesmo. Todos nós já nascemos com uma sabedoria natural. Até os próprios animais possuem esta sabedoria que nós chamamos de intuição. Portanto, o ser humano que depende da sua própria sabedoria para dirigir os seus passos pode ser comparado sim aos animais. Os animais fazem exatamente isso. Eles fogem de estranhos, eles fogem do perigo, porque eles têm uma certa sabedoria natural com a qual eles nasceram. Natureza, então, é a parte do homem que controla os seus sentidos. Paulo chama esta parte de o homem natural. E olha o que ele diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. É triste dizer isso, mas nós estamos agindo de forma natural quando assumimos certos compromissos e quando tomamos certas decisões. Conheci em 2006 um físico muito famoso nos Estados Unidos. E como físico, ele também era ateu. Mas ele se converteu a Jesus Cristo através da vida de oração de sua esposa. E agora ele usa a ciência para provar a existência de Deus. Ele disse que só se converteu a Jesus Cristo porque reconheceu que ele e os outros físicos, seus colegas de profissão, eram ignorantes, que a inteligência deles era algo forjado, copiado, manipulado, porque na verdade nenhum deles jamais conseguiu explicar a origem do mundo e principalmente a permanência deste mundo. Hoje então ele escreve livros e faz palestras contra a teoria da evolução. Todo ser humano tem uma sabedoria natural ou animal, e esta sabedoria permite que você aprenda português, matemática, ciência, química, física, mas o problema é quando o ser humano se utiliza desta sabedoria natural para entender Deus ou para tentar explicar Deus. É aí onde ele se perde, é aí onde ele se complica. Agora eu pergunto, até que ponto a sua própria natureza, a sua própria sabedoria tem controlado a sua vida e tem dirigido os seus passos? Se você é crente e é salvo, não permita que a sabedoria animal, que a sabedoria natural governe a sua vida. Veja por que não. Primeiro, porque a sua natureza leva ao pecado. Tiago diz: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Em outras palavras, pelos seus próprios desejos. Não adianta colocar a culpa em A, B ou C,
a Bíblia garante que a responsabilidade é nossa e os nossos pecados são consequências de nossas escolhas. Tive um professor de matemática que, ao mesmo tempo que ensinava muitíssimo bem a matéria, e ensinava bem, também assediava as alunas da sala de aula que eram menores de idade. Ou seja, a mesma sabedoria que ele tinha para ensinar matemática muito bem, ele também a usava para assediar aquelas meninas. Era então uma sabedoria animal, era uma sabedoria natural, era uma sabedoria sensual. Ou seja, quem depende de sua natureza poderá fazer coisas boas, mas muitas coisas erradas também. Paulo já lutava constantemente contra esta sabedoria. Ele lutava constantemente contra a sua própria natureza. Ele disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Nada vai trazer mais bênçãos para nós do que isto: entender que nenhum bem habita na nossa carne, nenhum bem habita na nossa natureza, e, portanto, não podemos depender dela para as nossas decisões. Não interessa se você tem curso superior, mestrado, doutorado, você precisa entender uma coisa: em sua carne não habita bem algum. Neste sentido, somos todos iguais, não há diferença entre nós, todos nós nascemos com esta mesma natureza. A diferença é que alguns dependem dela e outros não. Um pregador liberal, modernista, muito famoso nos Estados Unidos, ele foi entrevistado por uma repórter da rede de televisão NBC, porque no ano de 2006, ele foi considerado uma das 10 pessoas mais influentes dentro da sociedade norte-americana. Ele tinha programas na televisão, ele era ouvido por milhões de telespectadores e uma igreja também de milhares e milhares de pessoas. E durante a entrevista, a repórter perguntou: você nunca se formou em teologia? Você nem sequer tem bacharelado? E, no entanto, você fala coisas tão lindas a respeito de Deus? De onde que você tira todas essas ideias a respeito de Deus? E aquele pregador liberal, honestamente respondeu: eu tiro todas essas ideias a respeito de Deus de mim mesmo. Ou seja, da minha própria sabedoria, da minha natureza, da minha própria sensualidade. Eu jamais frequentaria uma igreja para ouvir a sabedoria do homem. Amém, irmãos? Eu jamais perderia o meu tempo dentro de uma igreja para ouvir a sensualidade de um homem. Nós estamos na igreja para ouvir e aprender a sabedoria de Deus. Nós queremos compreender a palavra de Deus. Nós não queremos que o pastor Rômulo, o pastor Fabiano nos passem a sua própria sabedoria, a sua visão de mundo. Nós queremos uma igreja que fique dentro da palavra escrita de Deus. É dela que tiramos todas as ideias sobre Deus. Amém, irmãos? Mas este pregador liberal confiava em si mesmo. O rei Salomão foi um dos homens mais sábios do mundo. Mas o que aconteceu com ele a partir do momento que passou a confiar na sua própria sabedoria? A Bíblia diz que ele caiu em prostituição, tornou-se escravo da idolatria e se apartou dos caminhos de Deus. Sabe qual é um grande problema hoje em dia dentro de nossas igrejas? Crentes estão usando a sua própria sabedoria ao invés de usar os seus talentos para fazer a obra de Deus. Meus irmãos, Deus não pede pela sua e nem pela minha sabedoria, Deus pede pelos nossos talentos, amém? Nós usamos os nossos talentos, os nossos dons espirituais, mas a nossa sabedoria precisa ficar daquela porta para fora. Deus não precisa da nossa sabedoria. Em segundo lugar, nós não queremos nos basearmos na nossa natureza, porque a nossa natureza leva à presunção. Provérbios 12, versículo 15 diz:
o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A minha natureza me faz pensar que estou sempre certo e que todas as pessoas ao meu redor, com opiniões contrárias, estão erradas. O juiz das minhas decisões não é mais a palavra de Deus, mas a minha própria lógica. Isso tem levado muitas pessoas ao erro. Eu me lembro deste jovem advogado, ele tinha acabado de se formar, mas ele estava fazendo um curso, e dentro do curso, a professora dele disse que o inferno existe. Ele, como advogado, recém-formado, já havia decidido que religião não presta, religião não leva a nada. E ele disse para a professora: o inferno não existe, é fábula. E aquela professora perguntou: como advogado, você estudou hermenêutica? E ele disse: claro, hermenêutica é a arte da interpretação de textos. Todo advogado precisa estudar hermenêutica. Ela disse: muito bem, então eu vou lhe dar um desafio. Eu lhe dou 2 semanas para você escrever uma tese sobre a existência do inferno, baseado no livro de Marcos, o 2º evangelho do Novo Testamento. Eu quero que você estude o livro de Marcos e me diga se o inferno existe ou não, mas sendo fiel à hermenêutica. Ele foi para casa e 2 semanas depois, realmente ele voltou com uma tese. De acordo com o livro de Marcos, o inferno existe. Então a professora lhe disse: viu só? Então, de acordo com as escrituras, o inferno existe. Então agora é uma questão de aceitar ou rejeitar, pegar ou largar. Mas você não pode dizer que a Bíblia não ensina que o inferno não existe. Infelizmente, colocamos o que nós achamos, o que nós sentimos, o que nós pensamos acima da palavra de Deus. Isso se chama presunção. Estamos deixando de confiar em Deus para então confiar na nossa própria lógica, nos nossos próprios pensamentos e na nossa própria filosofia de vida. Mas Provérbios 3:7 diz o quê? Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Em outras palavras, entre a nossa natureza, a nossa sabedoria, nós ficamos com a palavra de Deus. A primeira fonte de transformação em nossas vidas é esta, a nossa própria natureza. E vários de nós estamos dependendo desta natureza para nos moldar no tipo de marido que somos, no tipo de esposa que somos, no tipo de filhos que somos, no tipo de ser humano que somos, e por isso nós estamos infelizes, porque a nossa natureza não produz contentamento, não produz paz, não produz satisfação. E nesta manhã eu quero desafiar a nossa igreja a dizer basta, amém, irmãos? Basta da nossa natureza, basta da nossa sabedoria, basta. Em segundo lugar, a segunda fonte que tem transformado as nossas vidas é a sabedoria deste mundo. Por isso Tiago também, usa a expressão terrena, que significa deste mundo, o mundo ao nosso redor. E não se engane, o mundo tem tido muita influência sobre nós, sobre as nossas atitudes, Pessoas com quem convivemos, seguimos, livros que lemos, estudamos, o que nós ouvimos no rádio, na televisão e etc. e tal. O mundo me transforma todos os dias de uma forma lenta e silenciosa, imperceptível. Quanto menos espero, estou eu lá comprando um produto que vi na televisão ou me vestindo da forma como os famosos se vestem. Algumas igrejas que conheço já dividiram os seus cultos entre modernos e tradicionais. Eles dividiram os cultos, mudaram os horários. Para os modernos, a igreja tem guitarra elétrica, bateria e outros instrumentos que agradam aos ouvidos dos jovens.
Depois eles tiram tudo e colocam apenas o violino e o piano e o órgão para os mais conservadores e mais velhos. Igrejas que estão realmente tentando agradar a todos, através de todos os meios. Esta é a sabedoria do mundo, que diz que os nossos jovens precisam extravasar a sua energia, precisam de liberdade para se expressarem e precisam aproveitar a vida. Mas o que a palavra de Deus diz? A Bíblia diz, irmãos, que nós não precisamos deste mundo. Amém? A Bíblia diz que nós não devemos perder tempo com este mundo. Nós não precisamos da sabedoria deste mundo, muito menos de seus métodos. Veja Tiago 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, e esta palavra significa infiel. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então preste atenção, nós estamos permitindo que a nossa natureza nos molde, nós estamos permitindo que a sabedoria deste mundo nos transforme, mas na nossa natureza não habita bem algum, e a Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então nesta manhã a nossa opção é dizer basta, amém, irmãos? Basta da nossa natureza e basta da influência que este mundo tem tido sobre nós. O mundo disse para uma jovem de 21 anos de idade que ela era gorda, feia e precisava emagrecer para ser bonita. Ela acreditou no mundo e ela morreu pesando 40 quilos. Ela morreu de anorexia. O mundo diz para os jovens aproveitarem a vida e, enquanto isso, aumenta o número de doenças venéreas, abortos e crianças que nascem sem família. Sinceramente, o mundo não presta e nós não precisamos deste mundo. Por isso Paulo disse em Romanos 12, versículo 2, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Literalmente, Paulo está dizendo, não deixe esse mundo espremê-lo dentro de sua própria forma. Não tenha medo de ser diferente. Na década de 60, eu não estava lá ainda, né? Mas na década de 60, surgiu o movimento dos hippies. E pelo que eu leio, pelo que eu assisto, os hippies queriam chocar o mundo. Eles queriam chocar as autoridades constituídas, porque eles não aceitavam autoridade sobre eles. Então, eles passaram a viver uma vida livre de regras. Poucas roupas, às vezes nenhuma roupa, sexo livre, libertinagem à vontade, muito uso de drogas, cabelo comprido, principalmente para os homens. E assim eles tentaram chocar o mundo daquela época dos anos 60. Hoje em dia não existem mais os hippies, mas as pessoas ainda estão tentando chocar o mundo. Agora elas estão tatuando os seus corpos por todos os lados. Tatuagem no pescoço, tatuagem no rosto, tatuagem nos braços, tatuagem nas pernas e no corpo inteiro. E além disso, elas estão usando piercing em todas as partes do corpo, até na língua, né? Dificultando a fala. Veja então que é o mundo tentando chocar o mundo. Estão usando roupas rasgadas, né? Para todos os lados do corpo, até no traseiro, eu já vi. Elas estão tentando chocar as pessoas com a sua liberdade, elas estão tentando chamar a nossa atenção. O mundo tentando chocar o mundo. Mas sabe o que realmente choca? Quando você leva um tapa no rosto e vira outra face, amém, irmãos? Isso não é natural, isso choca as pessoas. Quando você paga o mal que as pessoas te fizeram com o bem, quando você abençoa aqueles que estão te amaldiçoando, e quando você perdoa e esquece uma dívida, isso sim choca o mundo. Um jovem de 16 anos de idade chegou no escritório onde trabalhava, contando que ele havia engravidado a namorada.
Foi uma festa só, todo mundo aplaudiu. E naquela mesma hora um outro jovem de mesma idade disse: eu jamais faria isso. Eu tenho consciência, eu vou esperar até o dia do casamento. E aí o pessoal do escritório ficou chocado. Não entenderam a posição do segundo jovem. Este é o mundo em que vivemos, ai daqueles que discordarem do mundo. 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo, diga alguém, jovens, nós já estamos, descendo a ladeira. Nós que já fizemos 50 anos de idade, e nós podemos lhe garantir, o mundo passa. Todas as coisas que tentamos aproveitar na nossa mocidade, através da nossa natureza e através da sabedoria deste mundo, já passou. Só trouxe problemas para as nossas vidas, só trouxe sofrimento. Então nos escute nesta manhã, escute os seus pais, escute os seus avós. O mundo passa, e todas as coisas do mundo passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E se você deseja permanecer para sempre na vida de outras pessoas, rejeite este mundo, não se conforme com ele. Sinceramente, que tipo de transformação tem ocorrido em sua vida? Aquela que vem do mundo, aquela que vem da sua própria natureza, ou aquela que vem de Deus? Veja, em último lugar, a terceira fonte de transformação que tem causado sérios problemas para pais e filhos, casais. A sabedoria de quem? Dos demônios. Porque Tiago fala sobre ela, mas é terrena, animal e diabólica. É horrível ter que admitir, mas algumas vezes a nossa transformação vem da influência que Satanás e seus demônios têm sobre as nossas vidas. Satanás, ele não possui o corpo de um salvo, mas ele influencia aquele salvo, ele oprime aquele salvo, ele usa aquele salvo, e ele pode sim confundir a vida daquele salvo. Certa vez uma senhora, cujo nome eu não vou citar, ela estava orando, fazendo o seu devocional no quarto, orando, chorando na presença de Deus, e de repente, ela se lembrou de um pecado terrível, que ela havia cometido anos atrás. Ela já havia confessado o pecado, abandonado o pecado, se arrependido daquele pecado, mas de repente, no meio da sua comunhão com Deus, veio à tona todos aqueles acontecimentos. Na hora ela ficou desesperada, e ela pensou: será que Deus não me perdoou? Será que eu não me arrependi como eu deveria dos meus pecados? Mas de repente, ela se lembrou deste versículo, aqui em Tiago, falando sobre a sabedoria terrena, animal e diabólica. Então ela se deu por conta que não era Deus, mas o próprio diabo, não a deixando esquecer do pecado, não a deixando enterrar o passado, e fazendo com que ela ainda sofresse. A sabedoria de demônios pode trazer muita confusão para as nossas mentes e para a vida do crente. O apóstolo Pedro, por exemplo, ele reconheceu, que a oferta de Ananias e Safira não era algo divino, mas diabólico. Ele ainda disse para aquele casal que estava dando uma oferta expressiva: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Como que Pedro soube, que aquela sabedoria não era divina, mas era uma sabedoria diabólica? De onde Pedro tirou tanto discernimento? Por quê? Porque alguns meses antes, ele também havia sido usado pelo diabo. Ele também havia se utilizado da sabedoria demoníaca para tentar dissuadir Jesus da cruz do Calvário. Mas Jesus respondeu para ele: para trás de mim, Satanás. E nesta manhã, meus amados irmãos, talvez alguns pais aqui estejam agindo
dentro da sabedoria de Satanás, através da influência de Satanás. E se nós disséssemos para trás de nós, Satanás, você se sentiria ofendido. Mas olhe para a sua vida e veja se não é Satanás liderando também as suas decisões, liderando também os seus passos. Portanto, cuidado, a sabedoria de demônios pode estar por detrás de muitas decisões que fazemos e pensamos. Como pai, eu estou sempre tentando ajudar minhas filhas a perceberem quando é o diabo por detrás de certos pensamentos e por detrás de certas atitudes. Porque o pior tipo de soldado é aquele que não sabe reconhecer o seu inimigo. Como abrimos a porta para esse tipo de influência maligna? Mamãe me disse: pastor, criei meus filhos na igreja, mas hoje estão todos fora da igreja. Pior ainda, estão praticando a imoralidade. Onde eu falhei? E depois de muita conversa, aquela mãe reconheceu que ela havia usado a igreja por muitos anos para criar os seus filhos, mas que a igreja não fazia parte da própria vida dela. Isso acontece. Isso acontece. A igreja não fazia parte da própria vida, da própria convicção dela. E os filhos sabiam disso. Os filhos sabiam disso. Um outro problema sério é o ocultismo, que nós estamos permitindo dentro dos nossos lares. Através de livros, através de desenhos animados, através de filmes na televisão, no Netflix, e aquele ocultismo adentrando os nossos lares, fazendo a cabeça de nossas crianças que ainda estão em formação. Mas o que a palavra de Deus ensina sobre o ocultismo? Veja: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Satanás então ele entra pelas brechas, porém a maior porta aberta para a influência maligna continua sendo a nossa desobediência a Deus. O crente que desobedece à palavra de Deus, voluntário ou involuntariamente, porque quer ou porque não conhece, está chamando a influência de demônios sobre a vida dele. Veja o rei Saul. Apesar de salvo, eu creio que ele era salvo, ele foi oprimido por um espírito maligno. E depois disso ainda, foi buscar conselho de uma feiticeira. Mas sabe como que tudo começou? Desobediência. Samuel disse para o rei Saul: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Talvez nada abra mais a porta para Satanás atuar em nós do que a nossa desobediência a Deus. Quer ficar longe da influência do maligno? Obedeça a palavra de Deus. Então, meus amados, como sabemos nesta manhã que a nossa transformação não está ocorrendo através da nossa própria natureza pecaminosa, nossa sabedoria própria, humana? Como ter certeza nesta manhã que a nossa sabedoria não vem do mundo, dos nossos professores, colegas de escola, parentes, colegas de trabalho, vizinhos, ou até mesmo celebridades? Como ter certeza nesta manhã que a nossa sabedoria não vem do inimigo, não vem de demônios, não vem da influência maligna? Como ter certeza nesta manhã
que não estamos sendo moldados por outra fonte, senão a fonte divina. A palavra-chave é paz. Se você possui paz, Deus está controlando a sua vida. Se você não tem paz, há outras forças controlando a sua vida. Paz apesar de problemas, paz apesar das circunstâncias, todavia paz. Voltem comigo para Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 14. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Basta. Não minta mais contra a verdade. Admita, sua sabedoria não vem de Deus. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, mundana, animal, própria, diabólica, satânica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem veja a sabedoria que vem de Deus, primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Deus quer nos dar a paz. E essa paz só é possível se a transformação advém dele. Você estaria disposto nesta manhã a reconhecer de onde vem a sua transformação, de onde tem vindo a sua transformação, e estaria disposto a rejeitá-la para abraçar somente a transformação que vem da parte de Deus? Vamos fechar os olhos, vamos orar.